Bom dia, gente, tudo bem? Vamos iniciar aqui mais uma semana de estudo com os alunos aí do terceiro ano. Na sexta-feira, a prova mandou uma atividade avaliativa para vocês, que não vai ser corrigida hoje com vocês, porque durante essa semana eu vou estar entrando em contato com os pais de vocês e a Pro tá aí tentando propor uma nova forma de correção junto a vocês dessas atividades avaliativas. Então eu vou entrar em contato, vou explanar tudo para o pai de vocês, mas durante essa semana ainda vamos marcar um dia para fazer essa correção da Pro junto com vocês, né? Então, para que a gente não fique sem correção, vamos fazer nossa correção da atividade de quinta, foi a atividade de matemática, e a Pro mandou aí para casa, falando sobre frações, na página 196. Então, todo mundo aí do terceiro ano vai pegar essa página para a gente dar início à nossa correção. Então, o primeiro diz assim, calcule e complete. Letra A. A metade de 22 é 11. A metade de 60 é 30. A metade de 18 é 9. A metade de 150 é 75. O 2 pede para a gente pintar o que se pede. Então, aí tem um desenho de uma pizza e também tem a representação. Então, tá mandando que a gente faça a metade. Então, vamos dividir essa pizza em duas partes. E uma dessas partes a gente vai pintar para representar essa fração 1/2, que é 1/2. Mesma coisa acontece na letra B. A gente tem 6 figurinhas e vamos pintar a metade, que é 1/2. Então, significa que a gente vai pintar 3 figurinhas. Na letra C, temos aí o desenho de uma quadra de futebol. Vamos dividir essa quadra ao meio e vamos pintar um do lado dessa quadra, que é a metade da quadra. Depois a gente tem um prato, vamos dividir o prato no meio, em duas partes, e vamos pintar a metade de uma das partes. Vamos aí para a página 197. Nessa página, a gente vai falar sobre a terça parte. Então, o primeiro pede que a gente calcule. A letra A, a terça parte de 12 é 4. Na letra B, de 24 é 8. Na letra C, de 48 é 16. E na letra D, a terça parte de 90 é 30. O segundo pede para a gente pintar as figuras conforme o resultado das divisões. Então, eu tenho o numeral 12, eu quero saber a terça parte. Então, aqui eu vou pintar somente 4 estrelas. 9 dividido por 3, eu vou pintar 3 quadrados. 6 dividido por 3, eu vou pintar 2 bolas. E 15 dividido por 3, eu vou pintar 5 triângulos. Vamos colocar a data da nossa correção e aí hoje a gente vai ter aí estudo de mais um dos gêneros textuais. Olha, gente, as atividades de redação, as aulas de redação são de grande valia para vocês. A escola optou por tirar o gênero textual da atividade de português justamente para dar a vocês a oportunidade de entender o objetivo, para que serve aquele tipo de gênero, quais as características que são subjetivas dela, quer dizer, que só fazem parte daquele texto, qual a estrutura que vocês precisam seguir para produzir um texto naquele gênero textual. Então, se eu não dou atenção ao desenvolvimento da minha atividade, se a Progil manda para casa uma atividade e eu acho que aquilo foi para enfeitar o meu caderno de redação e não mando de volta o retorno para ela, essa aula perdeu totalmente o seu sentido, porque você assistiu, você viu, mas você não executou, esse processo das atividades. Então, quando a Pro manda uma atividade, ela pensa num retorno, ela pensa numa aprendizagem. Mas para que ela aconteça, precisa que vocês façam a parte de vocês em casa. Se a gente estivesse na escola tendo aula de redação, todos teriam que produzir. Eu não estou indo à escola, eu não posso ir à escola, mas eu posso fazer aula de redação em casa. Então, hoje eu trouxe para vocês outro gênero textual. E o nosso gênero textual hoje é diário pessoal. Ele é um tipo de texto descritivo e dissertativo. Descritivo porque no processo de escrita de um diário você descreve acontecimentos,
que essa é uma das funções dos textos descritivos, e dissertativos, porque você traz suas impressões, né, na escrita de sentimentos, ideias e assim por diante no seu processo de escrita do seu diário. Então, primeiro vamos entender aí que são textos descritivos. Os textos descritivos se ocupam de relatar e expor determinadas pessoas, objetos, lugares e acontecimentos. Dessa forma, são textos repletos de adjetivos, os quais descrevem ou apresentam imagens a partir da percepção sensorial do locutor emissor. Então, tem algumas coisas aí que a Pro quer destacar com vocês para que vocês entendam de forma mais efetiva. Então, presta atenção. Quando ele diz aqui, textos descritivos, eles têm por objetivo relatar e expor. Expor quem? Expor pessoas, expor objetos, lugares e acontecimentos. Então, o que eu já consigo absorver dessa informação? Que esse tipo de texto vai relatar características de uma pessoa, de um objeto, de um lugar ou de um acontecimento. Quando eu conto ali, eu escrevo ali como aconteceu alguma coisa, relatando nos mínimos detalhes, eu estou ali produzindo um texto descritivo. E essa descrição, ela está muito ligada a como, quando ele fala percepção sensorial, a como a pessoa que aqui é chamada de locutor emissor, a pessoa que escreveu esse texto, percebeu, né? Tem aquele ditado que fala que cada um entende alguma coisa de uma forma. Então, quando eu relato um texto descritivo, eu trago ali as minhas impressões de como eu enxerguei aquele acontecimento, como eu enxergo aquele objeto, como eu enxergo aquela pessoa. O objetivo desse texto é, sobretudo, transmitir as impressões e as qualidades de algo. Então, se a Pro trouxesse para vocês aqui esta imagem e pedisse para que vocês fizessem uma descrição, cada um que está aqui comigo ia me descrever de uma forma diferente, né? No básico, a gente ia utilizar as mesmas características, mas como a gente ia produzir esse texto descritivo, seria diferente para cada um, mesmo que eu falasse da mesma paisagem. Por quê, Pro? Porque quando você faz um texto descritivo, você utiliza ali a sua percepção. O que significa isso? Como você está enxergando aquilo que você está descrevendo. Então, o texto descritivo procura exatamente atingir o objetivo de descrever e enumerar características de uma pessoa, de um local, de uma paisagem, etc. Busca fazer isso de maneira detalhada, né? A gente detalha aí o que é que tem na imagem, o que é que vocês percebem na imagem. Ao contrário dos textos que contam uma história, como os textos narrativos, os textos descritivos é como se fosse uma fotografia. A gente está descrevendo o que vê naquele ambiente. E o nosso gênero textual diário, pessoal, está inserido aí nessa tipologia descritiva. Porque o diário ele é um tipo de texto terceiro ano que traz ali as experiências da pessoa que escreve. Então, no seu diário, as pessoas costumam relatar o quê? Elas relatam ideias, opiniões, desejos, sentimentos, acontecimentos que fazem parte do seu cotidiano. Então, como o diário é um relato diário, o que significa isso? Todos os dias as pessoas redigem o que aconteceu com elas, seja em forma de acontecimento ou seja em forma de sentimentos que elas estão sentindo naquele dia, eles trazem aí todas as experiências do autor desse texto. Quem é o autor desse texto? Quem escreve o diário. Para que servem os diários, Pro? Por que as pessoas fazem isso? Então, quando eu tenho o hábito de escrever um diário, o meu objetivo principal nesse processo é trazer uma autorreflexão. Quer dizer, eu quero pensar, né, as consequências, os benefícios daquilo que aconteceu comigo durante o dia. Então, às vezes eu relato coisas muito boas que aconteceram durante o meu dia, ou eu relato coisas que me angustiaram, que não me deixaram tão feliz. O diário é como se fosse um confidente, né? A gente vai ali confidenciar
coisas que a gente não quer contar para todo mundo. E esse tipo de texto, gente, não traz duas formas de linguagem. Então, quando você escreve um diário, você não tem que se preocupar com a norma culta. Você vai utilizar aí a linguagem informal, você vai usar a sua linguagem do dia a dia, diária, né? Porque o diário é como se fosse um amigo, então eu posso escrever minha linguagem informal. Mas esse texto todo que eu estou contando para o diário, eu estou falando sobre mim, sobre minhas impressões. Então o texto precisa ser escrito na primeira pessoa. Quem é a primeira pessoa? Eu. Estou falando sobre eu, sobre coisas que aconteceram comigo. Como todas as formas de comunicação, o diário também, sofreu aí uma modificação em função da expansão da internet. Então, quem viveu antes desse boom da internet conhecia essa prática de escrever de forma manuscrita. O que significa isso, gente? De forma manuscrita significa que você escreve com sua mão, a punho mesmo, o que acontece com vocês. Então, quem tinha essa prática antigamente, antes de ter a internet, porque a gente viveu uma era onde não tinha essa comunicação tão facilitada, as pessoas produziam diários e incluíam fotos, figuras, bilhetes, anotações, poesia, coisas que eram importantes, que eram íntimas para elas escreviam nesse diário. Hoje esse diário existe ainda, só que de uma forma virtual. Os blogs são considerados hoje diários virtuais. Por que, Pro? São considerados diários? Porque lá, nesses blogs, as pessoas que administram eles ainda fazem aquilo que fazíamos antes num diário de papel. A gente coloca lá nossas impressões, as coisas que a gente acha importante, Coisas que fazem parte da subjetividade. O que significa essa palavra? Coisas que fazem parte da pessoa, coisa que as pessoas acham importante. Talvez o que eu acho importante você não ache importante. Então, cada um tem sua visão da coisa. Então, os blogs hoje, eles substituíram, como os e-mails substituíram a carta, os blogs substituíram os diários de papel. Isso não quer dizer que ainda não tenha pessoas que gostem de produzir o seu próprio diário a ponto. Por se tratar de um texto, como todos os outros, o diário ele precisa obedecer características. Então, quando eu vou produzir um texto, que a Pro mandou para casa uma atividade, eu preciso estar apropriada destas características, porque são elas que vão me deixar entender como que eu faço para produzir esse texto. Então, as principais características de um diário pessoal é o relato pessoal. O que ele quer dizer com isso? Então, quando eu estou fazendo diário, eu estou relatando coisas sobre a minha vida, sobre a minha pessoa. As histórias que eu relato são verídicas, quer dizer, são verdadeiras, aconteceram comigo, Eu posso também relatar acontecimentos do meu dia a dia. Eu sempre faço esse texto na primeira pessoa. Eu digo, isso aconteceu comigo. Hoje eu fiz isso, isso e isso. Eu, primeira pessoa. A ordem é cronológica. O que significa isso, terceiro ano? Que eu não posso contar uma história no meu diário começando pelo fim. Eu preciso obedecer a ordem correta dos acontecimentos. Eu sempre vou iniciar o meu relato pelo início do acontecimento para depois chegar no fim. Isso é o que a gente chama de ordem cronológica. Então, ali, aquele relato é uma coisa íntima minha e eu estou confidenciando um segredo para o meu amigo, Estou falando sobre as subjetividades, sobre coisas importantes para mim. É como se ali eu estivesse me confessando para o meu diário, porque eu sei que ele não vai me julgar. Eu utilizo sempre uma fala simples. Também, como a carta, existe o vocativo, aquele chamamento antes de iniciar o texto. Só que por se tratar de uma linguagem informal, nesse processo eu sempre utilizo coisas de cunho informal, como querido diário, meu querido amigo. Então, eu não vou falar nada de cunho formal, aquelas palavras bonitas. Eu estou falando com um amigo, eu posso usar a linguagem. E também existe ao final do meu relato a assinatura da produção, Eu produzi, eu preciso assinar o que eu produzi.
Outra coisa importantíssima na questão dos textos é você se apropriar da estrutura. O que seria a estrutura de um diário, gente? É como? Qual é a sequência correta que eu preciso saber para que eu consiga produzir esse gênero textual? A maioria das atividades que a Pro mandou para casa para correção novamente foi justamente por não obedecer à estrutura da carta. Então, eu tinha que começar com o local e a data, tinha gente que colocava o local e a data no final. Eu tinha que ter um vocativo, tinha gente que já começava com o corpo do texto. Eu tinha que fazer uma despedida, tinha gente que deixava para lá. Então, se eu não obedeço à estrutura desse gênero textual, eu não sou capaz de produzir de forma satisfatória aquele texto. Então, isso é importante quando vocês estiverem fazendo uma produção textual. É para isso que a Pro se preocupa em trazer, né, gênero textual por gênero textual. Então, vocês precisam se apropriar. Então, no início do meu diário, com uma carta, eu vou começar com o local e a data. Então, estou escrevendo meu diário, eu vou dizer lá a cidade que eu estou morando e o dia que eu comecei a escrever aquele primeiro relato. Depois que eu colocar isso, eu venho com vocativo, né? Que é aquele chamamento, mas sabendo que nesse processo eu posso usar palavras da linguagem informal. Então eu posso botar aquele diário, meu amigo diário, eu posso inventar um nome para o meu diário, né? Que ele é meu amigo íntimo, é como se fosse meu amigo imaginário, e ele ali naquele processo vai trabalhar tudo isso por tratar de uma linguagem informal. Depois eu venho aí com o corpo do texto. O que é o corpo do texto? O que é que eu quero falar para o diário? Eu quero falar dos meus sentimentos, eu quero contar um acontecimento do dia, eu quero falar de uma ideia que eu tive. Então, fica um critério livre. Você é quem vai dizer o que você quer falar com o seu diário hoje. Vocês vão terminar o texto também fazendo uma despedida e assinando como acontece nas cartas. Trouxe aqui para vocês um exemplo de um diário. Então, a gente tem aí, para analisar com essa criança, um diário que ela fez. Então, vamos aqui. Ó. Lembrando da nossa estrutura. Então, perceba que ela começou correta, ela botou o local, a cidade de Passo Fundo, e ela colocou a data. Uma coisa que eu vou falar para vocês. Quando a gente coloca local e data, nunca colocamos assim, 31/10/97. Não é assim, gente. Tem que ser de forma por extenso. Tem que escrever 31 de o mês, o nome do mês por extenso, e o ano completo. Vem aqui, ó, ela fez o vocativo, ela colocou querido diário. Perceba que o vocativo fica numa linha separada. Na outra linha é que ela começou o corpo do texto. Aí aqui ela contou alguma coisa que para ela é importante dizer para o diário dela. Perceba que ela obedeceu aqui. A despedida também fica numa linha sozinha. E por final ela terminou assinando o diário dela. Então eu poderia dar 10 para essa redação porque ela está seguindo rigorosamente a nossa estrutura do gênero textual diário. Para finalizar nossa atividade de hoje, a Pro vai estar postando lá no grupo a atividade de redação para ser feita e enviada. A atividade de redação não vai para casa para ficar enfeitando o diário, ela vai para casa para que vocês façam, retomem para mim e eu consiga perceber se o gênero textual diário foi absorvido pela turma do 3º ano. Então vamos ficar por aqui, gente, até a nossa próxima aula.